eu sempre gostei de ler sobre astrologia. Eu desde os 20 anos assim, comecei a comprar livros de tarô, ganhar livros de tarô. E então já me interessava pelo que a gente chama de esoterismo, né, digamos assim. Mas não era uma religião, eu venho de família católica, não era praticante, mas vivia dentro da cultura, né, cristã e tudo. Aí eu já jogava para outras pessoas, até quando eu fui a uma moça taróloga para ela jogar para mim, lá no Rio ainda, que eu sou do Rio de Janeiro. Ao final da consulta, ela me deu um livro para eu ler, me emprestou um livro para eu ler, que era o Wicca, Feitiçaria Moderna, de uma autora chamada Melina Dunnett, que na época era um dos poucos livros que a gente tinha traduzido aqui para o nosso idioma, né? E aí eu li o livro, gostei, achei interessante. Ela me emprestou porque achou que eu tinha a ver com a energia, que eu tinha a ver com o que o livro falava, né? E que iria me ajudar no momento que eu estava, né? Que seria um desenvolvimento espiritual bacana para mim. Então a gente tem aí uma coisa que a gente acredita muito na bruxaria, na Wicca, e especificamente em toda a bruxaria, que é o encontro, né? Que é o chamado que a deusa faz através de uma outra pessoa, que é quando alguém te reconhece. Alguns dizem que pelo olhar, enfim, mas que há um reconhecimento de um bruxo ao outro, né? Então ela me reconheceu e me apresentou a Wicca, não com o sentido de me iniciar nem nada, mas eu gostei muito do livro e comecei a ligar para ela e perguntar coisas, e me interessei por ler outros livros também que já tinham na época, da Márcia Frazão, que é uma das primeiras autoras a escrever sobre Wicca e bruxaria aqui no Brasil, nessa época, isso eu estou falando de anos 90. Fiz esse acompanhamento com a Mônica, com essa taróloga, que era assim, de passar aí alguns rituais na casa dela, começar a fazer alguns rituais em casa também, sob a orientação dela. E ao final de um ano, mais ou menos, né, não foi uma coisa rígida, como manda a tradição de um ano e um dia depois que você começa seus estudos, você fazer a sua iniciação. Em alguns meses eu já optei por fazer meu primeiro rito de iniciação, que foi uma auto-iniciação. Outro conceito que a Wicca trouxe também como religião, que é de você poder fazer seu próprio ritual e se apresentar aos deuses como filhos dele, né? Fazer a sua auto-iniciação. Questionado por alguns da própria religião não são partidários a isso, mas uma das tradições de Wicca, que deu início a várias outras, ela admite e começou a ser divulgado isso. Então, a partir daí, muitas pessoas começaram a fazer também suas auto-iniciações na época, porque tinha pouquíssimos bruxos para fazer o acompanhamento, né? Aí depois eu me mudei para São Paulo, continuei estudando e tive informação de um bruxo aqui de São Paulo que dava aulas sobre o Wicca, Roberto Carvalho, né? Ele já faleceu em 99, mas foi através dele que eu fiz então a minha iniciação em um coven, em um grupo, através dele e da esposa dele, que eram os sacerdotes, e aí eu fiz uma segunda iniciação. Então, assim, isso não se deve falar mesmo. É um nome iniciático, é um nome mágico, como é conhecido, e ele é restrito a quem te inicia e o coven no qual você é iniciado. Então isso a gente não revela porque, dentre outras coisas, você acredita que isso dá um poder a outras pessoas de magicamente te atingirem também, caso ela saiba. Então é uma forma de você se proteger no mundo mágico, no mundo astral, onde você atua, né? O que existe, que é muito divulgado, que você vai ver aí comumente, são as pessoas usando esse nome mágico como um nome quase que artístico, como uma persona pública, né? Isso existe, mas isso é uma das coisas que passou a ser praticada não seguindo a tradição. Então, o ideal seria as pessoas
continuarem usando o seu nome de batismo, seu nome oficial, e o nome mágico ele ser restrito somente aos ciclos iniciáticos. A gente cultua mais de um Deus. A Wicca, ela é na verdade um resgate de religiões antigas, pagãs, né, anteriores ao judaico-cristianismo. Então o que você hoje chama de Wicca, na verdade, a gente tem várias tradições e cada tradição costuma escolher, eleger um panteão, né, de deuses e deusas para cultuar. A base da crença é a primazia do princípio feminino. Então por isso a gente fala na deusa. A gente fala na deusa como o católico, o cristão fala em Deus, esse ser supremo, sem forma, sem uma face específica. Ele tem um filho, a deusa tem os seus filhos, tem a figura do filho também no panteão da gente. Você tem a deusa, o Deus e o fruto deles, o filho. Então você tem uma trindade aí, básica, que é o princípio feminino e o masculino, a deusa e o Deus, que se unem em casamento, em união, e produzem a vida do filho, da criança da promessa. E esse mito ele é recorrente em várias culturas. Então aí cada grupo de Wicca escolhe a sua deusa, Deus e filho que vai eleger. Por exemplo, quem se interessa pelo panteão egípcio, você vai cultuar em geral Ísis, Ísis, Osíris e Horus, o filho, né? Então você vai ter essas imagens. Além do que, você tem religiões pagãs antigas também que cultuavam, como muitos gostam de falar, e eu gosto de deixar claro que eu não falo em nome de uma tradição específica. Então vou tentar te dar um panorama de várias possibilidades que você tem aí de crença entre os wiccanos. Vão te dizer que é politeísta, na verdade, é uma religião politeísta. O que é errado como eu já vi recentemente, colocarem que a feitiçaria é monoteísta. Eu vi isso e achei muito estranho. Porque quando você expande e chama de feitiçaria, né, mesmo em várias outras linhas de feitiçaria, você tem a crença em vários deuses. O que você tem já pós-judaico-cristianismo, as pessoas acreditando em um Deus único e continuando a praticar a feitiçaria, só que se remetendo ao Deus Pai, né, e elegendo um Deus. Então você tem feitiçarias que são monoteístas também. Mas a origem antiga ainda não era monoteísta, é politeísta. Então, você tem duas coisas diferentes aí pra gente, né? Uma é a figura do diabo, o diabo como uma divindade que personifica e agrega nela todo o mal. Nisso a gente não acredita, tá? Agora, a gente acredita, o nosso Deus, ele é um Deus pornífero, ele é um Deus chifrudo, né? Por quê? Porque o resgate, na verdade, de divindades como Dioniso, Pan, Cernunnos, que tinham chifres, né? Mas eles não eram considerados o diabo, eles não eram considerados ainda o mal absoluto, de forma nenhuma. Era a forma de representação da divindade masculina, né? Que tanto encarnava o sagrado da natureza, né? Metade animal, metade homem, como também em contato com o sagrado superior, que seria através dos chifres. Então, não se cultua o diabo. Demônios são outras coisas. Demônios você tem como se fosse assim. Aí a gente acredita, sim, que possam existir. Porque alguns até a gente já viu, já teve contato, enfim. São energias que não são positivas, que são negativas, tá? Então você pode, em oposição a esses demônios, colocar aí os anjos, se for o caso, né? Já também numa tradução posterior. Mas então, você tem energias, entidades negativas e positivas. E com isso a Wicca lida, com essa polaridade que existe em tudo, entre tanto o masculino e o feminino, como eu falei antes, mas também entre o negativo e o positivo. Então a gente acredita que existam entidades negativas também.
com as quais a gente lida, não cultura. Então, a crença na reencarnação, ela faz parte das crenças da religião Wicca. Ela faz parte da crença de várias religiões antigas também. Agora, cabe ao praticante ser fiel primeiramente a ele mesmo, e não a nenhuma religião, né? Então, assim, se é uma coisa a qual ele não consegue acreditar, ele nunca teve provas, ele questiona, ele duvida, não há uma obrigatoriedade dele dizer que acredita. Então, assim, é até bom que em qualquer coisa que ele não consiga acreditar, ele dê a sua visão pessoal e fale, olha, nisso eu não concordo, eu ainda acredito na forma como eu fui ensinado, que é a ressurreição, que a gente só tem um corpo, só tem uma alma, enfim. Essas questões, elas não são nunca obrigatórias. Assim como tem pessoas que não conseguem visualizar o Deus com chifres. Até isso também existe. Por quê? Porque nós já fomos criados numa cultura judaico-cristã. Então a gente tem que respeitar isso. Às vezes a pessoa não consegue ver no Deus a bondade toda se ele tem um símbolo que ela foi criada acreditando que é uma coisa do mal. Se ela tiver qualquer restrição a isso, respeita-se a crença dela. Porque a Wicca não é uma religião de conversão, ela é uma religião onde você é iniciado, você faz uma iniciação, mas você não é obrigado a abandonar todas as suas crenças anteriores e assumir em bloco um sistema de crenças fechado e limitado. Você vai ter, em algumas tradições da Wicca, uma restrição maior a isso. E aí você vai, talvez, encarar bruxos aí que digam para você, não, tem que acreditar dessa forma antropomórfica. Não necessariamente. Algumas pessoas podem ver em cada uma das deusas, seja em Hécate, no panteão grego, seja em qualquer outra divindade, uma das faces da deusa. Por isso você vai encontrar também se falando, né? A deusa dos 1000 nomes, a deusa sem nome. Então, para algumas pessoas, até a deusa de Deus não tem uma forma física, não tem uma forma visível. Ele é representado pelo sol, pela lua, né? Então, é uma coisa bem livre, bem panteísta até aí, né? Você pode acreditar na natureza como tua divindade. A natureza é a deusa mãe. Antes de mais nada, é a própria natureza. Você tem uma visão do sagrado impregnada na natureza, em tudo que existe. Então você é deusa, ele é Deus, eu sou uma deusa. A árvore é muito cultuada nas religiões antigas, os animais são muito cultuados. Então a divindade está em tudo. Vários. Você tem várias canções que as pessoas costumam cantar ou colocar para tocar em rituais. Alguns grupos, tanto lá de fora, né, de outros países, quanto aqui do Brasil também, já gravaram CDs. Agora, um hino não tem. Um livro sagrado, como a Bíblia, como o Alcorão, não existe isso na Wicca. Faça o que quiser, desde que não faça mal a nada nem a ninguém, né? E tudo que você faz volta para você triplicado e nesta vida. A gente chama de lei tripla ou lei tríplice, leitrina. Se você quer ser uma pessoa abençoada pelos deuses, se você quer ser uma pessoa feliz, faça o bem, porque você vai receber isso em troca, né? Se você fizer o mal, você pode fazer? Pode. Vai estar indo contra um preceito básico, né, que está lá, faça o que quiser, desde que não faça mal a nada, nem a ninguém. Mas a única consequência é, você vai receber o mal triplicado também. Então isso é fundamental para a gente. Olha, eu percebo assim, eu comecei no caminho até assim, de meio que sem querer divulgar a Wicca aqui no Brasil, na década de 90, como eu te falei, especificamente em 96, quando aconteceu um convite para uma entrevista, para uma revista, depois veio para alguns programas e tal, e eu fiz isso,
E o que eu percebo é que, na época, eu pude fazer isso porque eu já trabalhava com esoterismo. Muitas pessoas que trabalhavam em empregos normais, digamos, entre aspas, elas não se sentiam confiantes para se apresentar como wiccanos ou bruxos, principalmente pelo estigma da palavra bruxo. Mas a gente começou a mostrar a nossa face e dizer que éramos bruxos, e nada de mal aconteceu, felizmente, né? Então, por parte da sociedade, algumas pessoas podem ter um preconceito, mas da mesma forma, com qualquer outra coisa que você seja. Se você está fora de qualquer padrão, se você faz qualquer coisa diferente. Mas eu não acho que a sociedade tenha tanto preconceito assim, eu não vivi isso na pele, eu vivi muito mais um preconceito até interno, dentro dos próprios linhas, tradições, grupos, uns com os outros. Eu vejo que existe hoje uma inquisição interna muito grande para dizer quem é quem, o que é o que, até porque não há uma direção central e os limites são muito elásticos, né? Da liberdade. O bruxo ou a bruxa, ele se expressa muito livremente e faz as coisas muito do seu jeito. A gente orienta aí, primeiro de tudo, não usar sua magia para fazer coisas negativas. Você tem o seu poder de usar magia sim, descubra, estude tudo que você puder e quiser sobre magia. Não precisa estudar só o Wicca, estuda todas as milhares de linhas de magia, faça o que você quiser, mas assim, não faça realmente mal a nada nem a ninguém. Tente não fazer mal a você, claro que a gente faz. E aí tem pessoas que dizem, a Wicca é muito utópica, porque todos nós fazemos mal aos outros, uns aos outros, o tempo inteiro. Ok, realmente. A nós mesmos, inclusive. Mas a gente está se referindo aí como um preceito ético de não fazer deliberadamente o mal, óbvio, né? Às vezes não é óbvio para os próprios praticantes, mas é isso que a gente quer dizer. No que estiver a seu alcance, não prejudique.